primeiro tópico, né? O primeiro tópico que eu falei são de correção de erros, né? Eu coloquei algumas afirmativas ali e você tem que corrigir alguns erros. Vou explicar mais à frente sobre esse banco de Wells, ou sentar e alcançar. Nas aulas de Aikido, alguns alunos já chegou a sentar nesse banco. Essa parte aqui onde tem as letrinhas, lá no meu banco, ele é vazado, não tem nada aqui, só tem uma coluna prendendo aqui, e nesse outro lado aqui também, só uma coluninha só. Mas a intenção é fazer exatamente isso aqui, sentar e alcançar. Vamos ver a pergunta? Olha lá. A pergunta está fazendo o seguinte: as pesquisas indicam que a incapacidade do indivíduo realizar o teste de sentar e alcançar. Incapacidade, eu estou querendo dizer o seguinte: o sujeito A de ficar nessa posição aqui ereta, esticar o braço, né? Esticar o braço, dar em cima lá e na contagem ir à frente. E aí quando ele vai à frente, ele só consegue chegar até aqui. Então, na direção da ponta do pé dele para cima é posição 0 e não aqui, tá? Que houve um errozinho aqui. A posição 0 é aqui. Daqui para trás, começa do 1, 2, 3, negativo. Daqui para frente, 1, 2, 3, positivo. Que aqui, esse é o caso aqui, ele colocou aqui positivo, o certo no lugar do zero não é zero, é negativo. Então, aqui o sujeito está mostrando incapacidade de realizar o teste do sentar e alcançar. A mãozinha dele aqui não chega na ponta do pé. Então, os sujeitos que fazem esse tipo de teste, está nessa condição aqui. O que tem a ver? Esse teste ele indica o quê? Que o sujeito pode desenvolver problemas de tipo ósseo. Tá, peraí. Ficar assim pode desenvolver lombalgia, cervicalgia, ou seja, dor na cervical, dor na lombar, hérnia de disco, hérnia na cervical, são problemas ósseos, é verdade. Problemas ósseos, porque vai ter uma hérnia, e no caso de uma hérnia, vai haver artrose, contato de osso com osso, né? E esse problema do contato de osso com osso, que chama-se o bico de papagaio, ou seja, tem um osso em cima, o outro embaixo, ele faz a conexão, o contato e forma o bico aqui. E quando não tem articulação e faz esse atrito, ele cresce. E depois a pessoa não consegue fazer, por exemplo, se é uma cervicalgia, não consegue fazer esse movimento para trás. Uma lombalgia não consegue fazer esse movimento. Se fizer esse movimento aqui, tem uma dor muito forte. Então, até ósseo está correto. O problema é quando fala tal como osteoporose. Aí não tem nada a ver, né? Se fazer esse tipo de teste e falar que relacionar com osteoporose, ou seja, o seu osso ficar poroso e ter risco de ter fratura. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então não é questão de ter osso poroso ou não. A questão, a questão aqui primeiro, não é pesquisa, são indicadores clínicos, né? Porque ainda não há um conjunto de pesquisas que foram elaboradas para demonstrar essa relação entre inaptidão do teste de sentar e alcançar e lombalgia, cervicalgia, hérnia de disco nessas estruturas ósseas. Mas mesmo assim, mesmo que se faça esse teste, osteoporose certamente não tem nada a ver, né? Então, tá lá no livro do Newman, né, página 15, explicando sobre esses aspectos, beleza? Então, vamos lá. Próxima questão. Próxima questão. Nessa questão agora aqui, ele está dizendo o seguinte:
O fato de um indivíduo sentir-se muito ofegante ao subir uma sequência de 10 lances de escada, e é possível inferir que ele tem um potencial risco de desenvolver doenças musculares e articulares. A questão central dessa questão aqui está nessa palavrinha aqui. Aqui é onde eu falei, é só uma palavrinha? Não. Isso aqui é um conceito, isso aqui é uma noção, isso aqui é um fundamento fisiológico e metabólico. Se você entender o que significa isso, você consegue responder questões desse tipo e consegue responder questões da segunda etapa de construção de uma planilha de treino, né? O que seria ofegante? Ofegante é a pessoa tem que ficar com a frequência respiratória muito elevada, né? Tá aqui, ó, respirando e não consegue conversar. Então, uma característica importante quando a pessoa está ofegante, quando ela está caminhando, quando ela está correndo, você está do lado dela e você tenta conversar com ela, não consegue, porque ela está ofegante. Então, a frequência respiratória não deixa com que ela consiga conversar com você com fluência. Esse ponto é um ponto fundamental, né? Por quê? Vamos lá, alguns que estão no nível de terceiro ano, que já estudou metabolismo na disciplina de biologia, talvez vão conseguir entender um pouco melhor sobre o metabolismo, utilização de glicose dentro da célula, que isso aí é fatídico, né? Cair no Enem em questões desse tipo. Agora, aqueles que estão começando agora, tipo a DINT 1A, Point 1A, a DINT 1B, né, que estão fazendo essa disciplina comigo, talvez possam ter visto isso aí na oitava série, né, se um professor passou. Mas vou fazer a explicação aqui. De novo, né, poderia trazer aqui para vocês uma ideia do processo de produção de energia, que vai ter que ser aqui só na fala, e vou rever essa planilha, esse slide de novo, ver se eu coloco esse aspecto aqui para vocês visualizarem melhor o que eu vou falar. A questão básica é o seguinte: quando a gente come, quando a gente ingere um alimento, tem determinados alimentos que têm proporções maiores e menores em relação aos macronutrientes, que são carboidratos, proteínas e gorduras, né? Tirando os alimentos vegetais de tipo folha, que contém a, esqueci o nome do carboidrato dessas fontes de vegetais, que não é o carboidrato, não tem carboidrato, proteína e gordura. Depois que eu lembrar, eu posso vir aqui e corrigir. Mas o sujeito utiliza essas fontes energéticas e depois ele precisa traduzir para o corpo, transformar essa energia química que você ingere para você transformar em energia mecânica, né? Da mesma forma que o carro, é parecido, vamos dizer assim, que o carro ele já faz uma utilização direta. Colocou gasolina, gasolina entra no motor, né? Transforma, produz calor, na produção de calor o carro vai lá e utiliza dessa produção de calor uma parte que é utilizada como calor que é jogada para fora, outra parte ele utiliza para poder transformar em movimento mecânico. O nosso corpo, para poder fazer isso, ele precisa pegar a energia que ele ingeriu e não de maneira direta, mas de maneira indireta, a glicose, que é o subproduto dos disacarídeos que são quebrados ali a nível do duodeno, do intestino, e que são absorvidos, são a maltose, a sacarose e a galactose.
quando elas são quebradas pela primeira, a maltose, pela enzima maltase, a galactose, pela enzima galactase e pela sacarose, pela enzima é, sa, sacarose, frutase, ela vai quebrar esse disacarídeo e todos eles têm o subproduto glicose. Então, uma maltase tem duas glicoses, uma sacarose tem uma frutose mais uma glicose, e uma galactose tem uma lactose e uma glicose, né? Sacarose são de carboidratos de origem de vegetal, né? Tipo, mais prioritariamente de frutas, né? A galactose de origem do leite, e a maltose origem também de verduras, também possivelmente de algumas frutas e outros alimentos processados, né? Enfim, essa glicose vai para a corrente sanguínea, vai para os músculos, vai para o intestino, vai para todas as células do corpo humano. Quando você começa a fazer exercício físico, aquele músculo que está sendo ativado, no caso para você subir a escada, ele é ativado para você fazer o esforço físico e conseguir subir a escada, né? Então ele tem o componente contrátil do músculo, né? De deslizamento e o retorno, esse movimento constante que ele vai fazer, qualquer movimento corporal que você faz, ocorre isso daí. Então, qualquer movimento corporal precisa de glicose para que você possa produzir esse movimento. Só que lá dentro da célula, ele tem duas formas de produzir energia para que ocorra esse deslizamento das fibras musculares. Então, duas etapas. A primeira etapa é a glicolítica e a segunda a oxidativa. No caso da fase glicolítica, que a glicose é transformada em mais ou menos 3 subprodutos, que vai surgir mais ou menos 6 ATPs. Esse ATP que é transformado é que a célula muscular vai utilizar para poder fazer esse deslizamento. Então, se a intensidade de esforço for muito alta e não der tempo para poder utilizar o oxigênio que esteja disponível, vai ficar só nessa via glicolítica. E o problema é que o subproduto, o produto metabólico desse processo metabólico da glicólise é a produção do ácido pirúvico, do ácido lático, né, do piruvato, que é mandado para a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ele vai parar lá no pulmão. Quando chega lá no pulmão, o pulmão entende assim, que as células do seu corpo estão mandando sinal lá para o seu pulmão para que ele aumente a frequência respiratória. Para quê? Para captar oxigênio. As células estão dizendo, manda mais oxigênio porque a gente não está aguentando. Aí você está fazendo exercício, você começa a ficar assim, ó. Aumenta a frequência respiratória para ver se manda oxigênio lá para a célula, lá para ela produzir energia. Porque ao invés dela produzir 6 ATPs pela via glicolítica, se ele conseguir entrar na cadeia de produção de energia pela via aeróbica, que é a via oxidativa, de 6 ele pula para 36. Então a quantidade, a diferença é exorbitante, é muito grande. É a partir daí que ele vai começar a ter uma condição melhor para produzir energia. Então, quando o sujeito faz uma atividade de subir 10 escadas, uma atividade,
vamos dizer assim, bem fraca em termos de tipo de intensidade de esforço. Subir 10 lances de escada e você já fica ofegante, já tem dificuldade de produzir exercício pela via oxidativa. E já fica ofegante, então isso não tem a ver com problema articular e nem muscular, tem a ver com capacidade pulmonar, capacidade cardíaca, porque o pulmão para captar oxigênio, coração para bombear as células que estão com oxigênio para as células musculares utilizarem aquela fonte de energia, aquele oxigênio e a energia que ela tiver disponível, que também tem pessoas que, no caso, que estão sedentárias, não tem glicose disponível. Aí entra em ofegância também, não por uma questão de falta de oxigênio, é por falta de reserva de energia lá, né? Que aí o corpo precisa produzir determinados hormônios para liberar essas outras energias, né? No caso, a gordura demora muito. E também pode-se utilizar em casos excepcionais, tirar energia do próprio músculo do corpo físico, né? Tira de alguns tipos de proteínas, ela entra em processo metabólico para tirar o seu subproduto do nitrogênio, que é feito no fígado e nos rins para liberar, e dentro desse subproduto tem a glicose, que ele vai lá usar para produzir energia. Mas é um recurso excepcional. Enfim, ficou ofegante para subir 10 lances de escada, então o seu problema não é desenvolver risco de doença cardiorrespiratória, doença muscular, mas para você desenvolver problemas de doenças cardiorrespiratórias, coração respiratória, pulmonar. Podemos inferir aqui que se pessoas que têm uma capacidade cardiorrespiratória melhor, ela consegue resistir a um ataque viral de doenças que atacam as vias respiratórias superiores? Sim. Se você está treinando e tem o triplo, ou o dobro, ou o quádruplo, ou o quíntuplo de uma outra pessoa que é sedentária em termos de captar oxigênio, transportar e utilizar, você tem uma capacidade muito melhor, até que você venha, no caso do Covid, ter que parar numa UTI. Antes disso, você tem, vamos dizer assim, uma reserva, uma capacidade de que até que você possa ficar numa situação crítica, de responder melhor e dar tempo para o seu corpo criar anticorpos para defender o seu corpo daquele ataque, da agressão daquele agente externo, né? Então, melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, ela é fundamental para sua melhor condição de estar menos vulnerável que outras pessoas que não fazem exercício, por exemplo, e que têm limitações pulmonares. Se a pessoa tem nesse caso aqui, sobe 10 anos de escada e já fica ofegante, ela tem uma capacidade pulmonar muito baixa, ou seja, se ela, no caso, for acometida por uma infecção de uma doença desse tipo, bom, minha hipótese é que em pouco tempo, se o ataque do vírus for forte, ela vai ter que parar na UTI, vai depender de um respirador, porque o respirador dela, que é o pulmão, é fraco, não tem treino, não está preparado, precisa de um externo, até que se comprometa a níveis de que possa levar, inclusive, uma situação de letalidade, né? Aumentar a letalidade dela.